quero ler de 22 a 27 de Atos, quando diz: e agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue dos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Valdemir, cumpra com alegria a sua carreira e o seu ministério. Vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai, estamos diante da tua palavra, sendo ela viva e eficaz. Queremos ser alcançada por ela e transformada por ela. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. É fácil, muito fácil começar a obra. É muito fácil começar qualquer coisa. Talvez enquanto as mulheres começam a sonhar, né? Na segunda-feira, mas daqui para até hoje. Quantas pessoas têm tantos projetos, começam bem, está no serviço, no seu curso, enfim, tantas tarefas começam bem, mas quantas pessoas não conseguem terminar? Toda aquela empolgação, alegria, celebração em que começou algo, daqui a pouco começam a diminuir o entusiasmo, alguns desistem, outros passam para outras pessoas a continuação da sua tarefa. O segredo não é apenas começar bem, mas terminar bem. O segredo é isso. É começar com convicção e ir até o final. Alguém já disse que não é difícil alcançar o pódio. O difícil é manter lá por muito tempo, porque virou muitos adversários tentar tirar você daquela posição. Então, quando nós pensamos na nossa caminhada com Deus, não é diferente. Quando pensamos no ministério que Paulo está dizendo aqui, não é diferente. Ele está desafiando nós a entender isso. Porque quantas lutas virão? Porque diz, todo aquele que levou a vida diante do Senhor vai ter dificuldades. O apóstolo Paulo diz: eu sei que onde comecei, como comecei, e aí em Timóteo 4 diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E todos nós que somos obreiros, e cada cristão aqui presente, pense nisso. As palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Você pode ver isso hoje, porque você não sabe se vai viver mais também. Então tem que todos os dias mencionar isso. Se nesse tempo agora, hoje, se eu tenho combatido o combate que Deus me deu, se eu tenho completado a carreira até esse momento, e consciente que a minha fé está em perfeita sintonia com Deus possível. É isso que tem que estar bem presente de nós. No versículo 4, ele desafia nós a pensarmos sobre essas verdades. E não se aplica apenas ao apóstolo Paulo, mas a todos nós que cristãos. Quer você que esteja no ministério, quer você que não esteja no ministério. Quer você que tem uma vocação ministerial, estar pastoreando pessoas, ou você, no seu exercício diverso. Mas como Billy Graham disse, né, todo cristão é um pastor em potencial. E você cuida disso. Você tem uma responsabilidade de cuidar de pessoas. Então, isso é um pastoreio. Não tem tempo integral, mas tem a responsabilidade de estar cuidando de vidas em várias
áreas. Então, para cumprir com alegria a sua carreira e ministério, você deve colocar o ministério que recebeu o Senhor acima até mesmo da sua própria vida. E é isso que o apóstolo Paulo fez. É isso que está destacando aqui. A coisa mais importante, ele diz: eu quero fazer aquilo que Deus ensinou que eu faça, custe o que custar. E é isso que o pastor Valdemir precisa colocar na sua vida, e é isso que Deus tem para você. Mas 5 verdades, quero destacar. Vamos conversar um pouco sobre essas verdades bíblicas que tem nesse texto. Primeiro lugar, para cumprir com alegria a sua carreira e o ministério, você deve reconhecer que Deus lhe confiou o ministério. Valdemir não é uma conquista sua, mas Deus lhe confiou uma missão, uma tarefa. Deus outorgou a você mediante a alegria de reconhecer que você pode executar uma tarefa que Ele determinou para a sua vida. E eu gosto muito de Efésios 2:10. E você foi escolhido para viver um plano já estabelecido por Deus. Ele de antemão preparou para que você andasse nesse projeto e executasse essa tarefa. E a todos nós que aqui estamos, quando nós olhamos para a Bíblia, vai dizer que os dons Deus deu a toda a igreja, a sua responsabilidade. Então, Romanos 12:3 diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, e não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Em 1 Coríntios 12:7 diz, mas a direção do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Efésios 4:7 diz, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. 1 Pedro 4:10 diz, cada um administra aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, não é apenas alguém que tem um exercício ministerial, mas a cada um, ou seja, todos nós, como cristãos, recebemos uma missão, um dom, um talento, uma tarefa a ser executada. E aí, ao ministério, então, nós devemos estar disponível para viver a Deus 24 horas por dia e 7 dias por semana. 24 horas por dia e 7 dias por semana. Esse é o ministério. Gosto muito de mencionar ali, uma ex-obreira atrás, na atividade, doutor Emílio, médico ele era. Quantas vezes nós estávamos na casa dele, ali, ele estava almoçando, o telefone tocava, atendia o telefone, ele não voltava para dar uma segunda garfada, uma terceira ou quarta, mas da onde ele estava saindo, nós estamos precisando de mim, cuide. Ele tinha ministério, o médico. Ele deixava a mesa, atendia o telefone, e da sala, onde tinha o celular ainda, da sala ele já saía para atender o paciente. Isso é ministério. 24 horas por dia, 7 vezes por semana, à disposição de Deus. Porque talvez esse daqui a pouco eu vou, pode ser tarde demais. Quantas pessoas já morreram e alguns estão tão distantes do Senhor, depois eu passo lá. Talvez depois nunca chegará. É importante estarmos atentos a esta disciplina para que eu possa alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida e a sua vida. Ou seja, focar naquilo que Deus tem para você. Reconheça que Deus lhe confiou no ministério. Em segundo lugar, para cumprir com alegria a sua carreira e ministério, você deve reconhecer que é um convocado, não um voluntário. Houve uma convocação. Não foi o que disse, eu estou aqui. Não. Assim como Jesus ali esteve a noite toda
orando para que Deus colocasse ali 12 discípulos. Então, esta convocação continua até hoje. Eu não decidi. Pelo contrário, 3 vezes. Às vezes pediram o meu conselho e disse, não quero. Aí na 4ª vez eu disse, ok, negócio é de Deus, então deixa eu fazer esse negócio aí antes que as coisas compliquem. Então é uma convocação, modernista, tá? Não foi você decidiu como voluntário estar no ministério. Assim como tantos cristãos pensam, não, eu estou fazendo um favor a Deus. Gente, Deus não precisa de favor de ninguém. Ele graciosamente nos resgatou para servi-lo mediante um propósito divino, para que ele continue sendo Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo que nós lemos aqui, 22 e 3, ele diz, e agora eu estou ligado pelo Espírito, essa harmonia perfeita, mediante um resgatar para a execução da tarefa perfeita que Deus nos comissionou para fazer. Como é bom ouvir o apóstolo Paulo, né? Na sua convicção. Porque em 1 Coríntios 9, 16, ele vai dizer, porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Essa convicção, a certeza que está aqui em 1 Coríntios 9, 16. Me é imposta. Não estou legal de não. Não estou com vontade. Não estou sentindo um desejo. Não existe isso. Ele diz, me é imposta esta obrigação. E ele diz, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se estamos perdendo a nossa identidade, até mesmo como batista, talvez esse amor por estar no centro da vontade de Deus, dizendo, eu sou um soldado e eu tenho que cumprir a ordem do general. Porque quando você, poucas pessoas agora estão servindo no exército, mas se você estiver no exército, ali, se o superior der a ordem, alguém pode questionar? Se questionar, o que acontece? Cadeia. Ou até expulsão. Mas por que nós fomos convocados, conforme Paulo diz, e ficamos questionando a ordem de Deus, que é o general, que é o Senhor, que é o Senhor? Não gostei desse negócio, não. Esse campo aqui não atende às minhas expectativas. Na associação, lá, o pastor foi vencer, eu era presidente, e disse, eu sou o pastor Caio. Eu falei, então a nossa conversa terminou aqui. Eu tenho vários livros escritos, eu sou o pastor Caio. Eu disse, pessoalmente, a nossa conversa termina aqui. Porque nós temos um pouco daquilo que Deus tem. E eu precisam compreender isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né? Aí, 19, 21, em Atos diz, e com muitas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois que houver estado ali, importa ver também Roma, o que Deus disse. Cabe a nós ter esta certeza. Vamos ver, vai ter sofrimento? Sim, mas tranquilo. O general vai estar junto com você. Fique em paz. Ele não disse, vale, eu vou ficar aqui. Ele disse, eis que eu estou convosco. Por isso ele vai dizer a nós, aqui, nesse contexto de Paulo, dizendo, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo e a igreja. Só continuar o que Cristo começou, e vale a pena. O nosso general está junto conosco. Mas uma terceira verdade que devemos destacar, para cumprir com alegria a sua carreira e o ministério, você deve entregar a sua vida a Jesus, esperando dificuldades ao seguir. Talvez, como é difícil, né, nós pensarmos nisso, né, de que eu preciso entregar a minha vida a Jesus.
as paixões e valores de vocês. Porque olha, está bem claro. Quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Essa devolução, porque cada dia é uma experiência nova. Eu preciso perder a minha vida para que eu possa entender que Deus tem algo a mais. E talvez mesmo que nós não podemos compreender. O apóstolo Paulo, quando estava na cadeia, ali escrevendo as suas cartas, teve muito mais frutos do que os frutos foram até hoje, do que ele fez distante, ou melhor, executando o seu trabalho no dia a dia. Então, circunstâncias adversas virão sobre a sua vida, obviamente, sobre cada um de nós. Deus tem um propósito muito específico para que eu possa, nessas dificuldades, produzir muito além do que eu possa imaginar. Por isso, nós devemos morrer a cada dia com Cristo para alcançarmos essa vitória. E talvez não vivemos aquela vida, mas não tem mais. Lá em Marcos capítulo 8, verso 34, 35, diz: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvar. Talvez uma grande dificuldade que nós temos com relação ao ministério pastoral é que nós pensamos que essa vida é só para os que foram chamados para o ministério. Mas aqui é para quando você tem uma experiência de conversão. Olha o que ele diz. E chamando assim a multidão com seus discípulos. Então essa vida aqui não foi para os vocacionados, foi para cada um de nós que é cristão que deve ser salvo. E se eu não fizer isso, se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a minha cruz, se eu não estiver seguindo a Ele, tá? Ou se eu quiser salvar a minha vida, eu vou perdê-la. É para qualquer pessoa que tem uma experiência com Jesus. Por isso que o dom foi dado lá para a conversão. Eu vou desenvolvê-lo e no momento exato, como foi aqui há pouco, eu vou estar manifestando e vou estar dizendo diante de toda a igreja que eu estarei executando aquela atividade que dom que Deus me deu. Por isso que eu já estava fazendo isso há alguns anos. Para reconhecimento nosso. Então o dom vem, a morte vem. Quando? No ato da conversão. Discípulos e a multidão foi desafiada a ouvir essa mensagem. Mas quantas vezes nós não falamos disso? Alguém sem convertido. Que a partir de hoje você entrou no campo da verdade. E você tem que morrer a cada dia. Para que ela frente possa executar com perfeição o dom que Deus lhe deu. 2 Timóteo 3,16 diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão recebidos. Todos. 2 Timóteo 3,12. Ou, quando nós olhamos para 1 Tessalonicenses 3 e 4 diz: para que ninguém se comova por essas situações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Comigo? Agora que Deus está dizendo a nós e a você, através do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 3 e 4. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Aquela expressão, né? Tadinho do pastor, tadinho do missionário, tadinho de Deus. Isso não existe no vocabulário de Deus, não. Coitado, deve estar sofrendo tanto naquele campo. No vocabulário de Deus não existe isso. Sabeis que para isto fomos ordenados. É isso que nós, o texto que você gosta, né? De estar aqui
né, que realmente recebeu do Senhor essa carreira. Mas eu gosto para que possa viver essa alegria. A experiência, das maiores experiências que eu gosto de viver é aquela de ser sendo apedrejado, muitas pedras, e quando está sofrendo ali, olha no céu, vê os céus abertos, e ele pede que Jesus não considere pecado que as pessoas estão apedrejando, e ele faz a oração mais linda, né? Depois de fazer aquela oração de perdão para as pessoas que apedrejavam, o que acontece? Deus, Jesus, levanta do trono e estende as mãos para cima. O único lugar da Bíblia você vai ver Jesus em pé. O único lugar da Bíblia que Jesus está em pé. Para quê? Para receber um homem que, sendo apedrejado, pediu que Jesus não considerasse aqueles atos violentos dele. Então o Cristo se levanta e diz: pode deixar. Bem bendito Deus. Lindo, né? É isso que Deus quer fazer, é isso que Deus faz. Quando eu posso, com alegria, entender que passarei por dificuldades, mas o meu Deus diz: está aí com você continuamente. Em quarto lugar, para cumprir com alegria a sua carreira no ministério, você deve manter a linha de chegada em vista. Fidelidade ao Evangelho da graça de Deus. Muitas pessoas perdem o foco da linha de chegada. Talvez olhando para o versículo, talvez olhando para o aniversário que está correndo ao seu lugar, ao seu lado, olhando em todas as direções. E esquece aquilo que Hebreus disse, né? 12, olhando para Jesus, a nossa reta, o nosso final, olhando para Jesus. Nessa corrida, não perca o foco, mas seja atento, fazendo aquilo que ele já fez, e alcançando assim essa grande vitória. Então Paulo diz: testificar solenemente o Evangelho da graça de Deus. Então dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versos 24, então nos enfatiza esta verdade. As nossas vidas precisam estar nisso. Capítulo 20, versículo 6 diz: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de tudo. Estou tranquilo. O Senhor quer chegar. Estou lutando. Ele tem a direção seguinte. E quando fala em momento, eu posso lembrar do lado de Ezequiel. Diz: quantas pessoas vão ter que ouvir as palavras que ali diz, né, que aparece, não tocaram a trombeta, e muitas pessoas morreram no pecado, por negligência, por descuido, por afastamento daquilo que Deus tinha estabelecido. Mas caminhando para o último ponto, eu digo: para cumprir com alegria a sua carreira no ministério, você deve se alimentar e proclamar todo o propósito de Deus. Foi vir aqui, no nosso Marcos, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Alimentar-se e proclamar todo o propósito de Deus. Mensagem expositiva. Comece em Gênesis e vá até o capítulo. Pregue a palavra conforme ela é na sua empresa. Pontos que você talvez tenha dificuldade até mesmo em interpretar. Você ajuda, mas pregue com autoridade, porque aqui está escrito. Talvez está escrito que a apresentação, na Bíblia, pregue uma apresentação, mas pregue também sobre liberdade de escolha, porque também está na Bíblia. Como julgar essas coisas? Não sei, mas está na Bíblia. Pregue a palavra, anuncie essa palavra, anuncie com toda autoridade aquilo que está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é aquilo que Deus diz. E aí você vai poder cumprir com alegria a sua carreira, que vai ser aprovado por aquilo que Deus tem para a sua caminhada, a sua vida.
Então, quero terminar dizendo que o propósito dele inclui, às vezes, alguns mistérios, porque avançando. Alguns momentos difíceis, porque avançando. Algum tempo que você não sabe para onde ir, mas creia que Deus vai estar, através do Santo, dando a orientação necessária de viver essa grande verdade, conforme aqui está no texto que você solicitou para estar desafiando nós aqui. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, mesmo, contanto que cumpra a minha carreira no ministério que recebi do Senhor Jesus, para anunciar o Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe e acabe de nós também nesse tempo de entender a vontade do Senhor.